inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Tem inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior, mais científico e certificado canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje vamos comentar sobre um caso muito polêmico. Recentemente aconteceu esse caso, envolve ali comentários de cunho racista, mas nós vamos falar sobre a linguagem corporal. O nosso comentário hoje é sobre a postura observada na prática da ofensa que acontece nesse vídeo que nós vamos comentar. Mas antes, lembrando, se você quiser ver mais vídeos como esse, analisando a linguagem corporal de casos polêmicos, sob a perspectiva de um perito facial que é certificado, já se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. E se quiser treinar linguagem corporal todos os dias, é só ir lá no meu Instagram, @metaforando.vitor, e me seguir. Vamos então ao caso de hoje. Foi divulgado recentemente um vídeo muito polêmico. Nesse vídeo, conforme descrito pela mídia, observamos um ato de discriminação. A situação ocorre num condomínio residencial de alto padrão, de luxo, na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, e mostram um homem branco xingando e humilhando um entregador de aplicativo, um homem negro, por causa de um atraso na entrega, segundo a grande mídia informa. Dentre várias ofensas, vários xingamentos e comentários de cunho racista, a gente consegue observar uma postura muito diferenciada nesse homem. O que será que ele sente? Como será que ele se expressa? O que a linguagem corporal dele pode nos dizer nesse momento? Vamos dar uma olhada. E lembrando, gente, essa é uma análise de linguagem corporal, ok? Eu não estou aqui para tentar acusar ou defender nenhum lado, apenas para tentar entender a situação sob a perspectiva da linguagem corporal. Esse vídeo é apenas um estudo, uma tentativa de compreender a situação. Teu bicho. Isso aí mesmo. Pode meter racista que eu também tô em cima do chefe. Eu tô aqui perdendo meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Desempregados? Você vai de motoboy. E daí? E Você vai daí? de Sabe motoboy, quanto você tira por você semana? vai alfabeto, Sabe quanto tira moleque. por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto que eu tiro por mês. 2 mil. Fala pra mim, quanto 3 mil reais. O senhor quer ver aqui? Não. Você ganha o quê? 3 mil O reais? senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o Entendeu? senhor Você mora, tem inveja, só que o senhor mora dentro do Você tem condomínio, eu tenho uma vida gente aqui, fora ó. daqui. Eu tenho Você uma tem vida inveja fora disso daqui. aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem inveja, Porque moleque. eu não Porque quero que ele eu faça isso. pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou? Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui Posso ter a também. mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? É. Você não vai mentir aí. O senhor dá tanto Você valor é nisso que analfabeto. nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Primeiro tópico, a gente tem que dizer da movimentação das mãos daquele homem. As mãos dele estão muito inquietas, sem falar no fato de que ele apresenta grande movimentação corporal, inquietação corporal. Em vários momentos ele fica com o dedo em riste, apontando enquanto ele ofende o outro homem, né, o motoboy. Pode meter racista que eu também tô em cima do chefe. Você não tem nenhum de moral, moleque. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Alguns estudiosos de linguagem corporal, como por exemplo Pierre Will, Roland Tompacol, defendem a ideia de que você apontar o dedo pode ser uma espécie de pré-ensaio ou um ensaio de violência premeditada. A relação associada a isso é que geralmente utilizamos as nossas mãos para realizar ataques, né? Quando a gente vai ter que se defender, fazer alguma coisa, a gente coloca a mão, né? Soca a pessoa, empurra ela, enfim. E eu ficar batendo com o dedo em riste, geralmente em gestos de cima para baixo, que são associados à autoridade, ficar apontando na tua cara, batendo o dedo, é como se eu estivesse fazendo um pré-ensaio mental onde eu estou causando uma violência física com você. A tendência é, quanto mais tônus muscular eu apresento no gesto, né, mais eu estou vislumbrando uma pré-agressão física. Fora isso,
também precisamos entender algumas perspectivas de pessoas que estudam ali a área da defesa pessoal, como é o caso do Joey Navarro, ex-agente do FBI, em seu livro Dangerous Personalities. Basicamente, ele disse que quando uma pessoa vai cometer um ato de agressão, ela fica sob efeito da emoção raiva, e dentre vários hormônios, a raiva secreta na nossa corrente sanguínea catecolaminas, adrenalina e cortisol. Esses hormônios acabam causando um deslocamento do fluxo sanguíneo para as extremidades do nosso corpo, como por exemplo a ponta dos dedos, o que faz com que a gente tenha uma dificuldade em manter a mão parada ou quieta quando a gente está com raiva, quando a gente vai brigar. Já percebeu em briga de bar? O cara vai brigar, ele fica bate na mesa, bate no peito. O que foi, meu irmão? Então vem aqui, se tu é homem, não sei o quê. E você consegue observar essa movimentação inquietante em praticamente todo o vídeo, né? A mão do homem fica se mexendo todo o vídeo. E daí, sabe quantos tiros por semana? Sabe quantos tiros por semana? Outro fato importantíssimo é que ele se movimenta de um lado para o outro, basicamente o vídeo inteiro. Ele vai para lá, vai para cá. E conforme explicado por Cliff Lansley em Getting to the Truth, quanto maior a movimentação corporal, quanto mais inquieto o indivíduo se encontra, geralmente ele está experienciando um pico de ansiedade. E dentre várias coisas que acontecem antes de uma violência, né, quando eu estou num estado de ensaio mental da agressão, é o aumento da ansiedade. Então são pontos que reforçam a ideia de um desequilíbrio emocional que poderia ter ocorrido ali, uma agressão de fato, uma agressão física. Outro ponto interessante, ele projeta toda hora o corpo para frente, né? Ele para assim, né? Deixa os ombros altos, depois ele volta, depois novamente ele projeta o seu corpo para frente, geralmente jogando a postura, deixando aqui a coluna cervical cair um pouco mais para frente. E isso em linguagem corporal é chamado, segundo vários especialistas, Joey Navarro, Patrick Wesofsky, Kazuo Wesofsky, como a postura do predador, uma postura geralmente associada a um comportamento animalesco, alguém que vai caçar, vai tramar o mal, pode adotar essa postura, que basicamente é uma tentativa aqui, um tensionamento bilateral, uma tentativa de esconder as intenções, junto com uma projeção corporal. É como se fosse a ideia de um grande felino caçando, pronto para cometer, né, para dar o bote. Não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente eu não sei. E aí tem um ponto que me chamou muito a atenção nesse vídeo. Reparem que o homem ali, né, ele tá toda hora encostando ali próximo à região genital dele. Ele encosta, ele coça, ele puxa, ele vai lá e arruma. Várias vezes durante o vídeo ele faz isso. Você vai de motoboy. E daí? 2 mil. Fala pra mim, 3 mil reais. o senhor quer ver aqui? Bom, no reino animal, né, levando em conta que o ser humano também é um tipo de animal, é muito comum em disputas de território, né, disputas de dominação, um animal tentar se expressar de forma escatológica para o outro. É muito comum, por exemplo, os grandes primatas baterem no peito ou até mesmo encostarem nas suas regiões genitais para mostrar que eles são superiores. Um exemplo, comportamento lupino. Quando um lobo ele é considerado um alfa ou é considerado na hierarquia daquela alcateia, daquela tribo mais alto, né, um grau mais alto, esse lobo, se ele for rebaixar algum outro lobo para inferiorizar esse ômega, né, esse beta, esse lobo inferior, uma das formas que ele faz isso é urinando em cima desse lobo inferior. Então ele derruba esse outro lobo no chão e urina em cima dele. Basicamente o escatológico, conforme é comentado por Ian Miller em Anatomy of Disgust, é uma forma da gente mostrar para outra pessoa que ela é tão desqualificada que a gente não considera ela como igual, ao ponto de a gente considerar ela como se fosse um fluido corporal, um pedaço de cocô. Por isso que a gente pode ter sempre uma reação escatológica quando se sente ali no comportamento de inferiorizar outra pessoa. A postura predominante desse homem é de fato uma postura colocada ali, uma postura montada de superioridade. E em vários momentos ele acaba ali projetando o plexo solar para cima na famosa power pose, termo cunhado ali pela Amy Cuddy e pelo David Matsumoto. Eleva ali a cabeça, né, demonstrando aquele sinal de imponência, e geralmente a postura de superioridade, quando eu monto ela, eu estou querendo passar a mensagem de que de fato eu sou superior àquilo que eu estou tentando subjugar. Ele cruza o braço também em determinado momento, fazendo uma postura de fechamento completa, e em determinado momento ele tenta parecer maior, né? Ele abre os braços, né? Tenta ganhar mais território ainda. E voltando novamente para o comportamento mais primitivo, né? O comportamento animalesco. Quando um animal se sente ameaçado, sente que seu território está sendo perdido, é muito comum ele partir para a intimidação antes de fazer um ataque, e uma das formas que os animais fazem é aumentar o seu tamanho, tentar parecer maior para enganar o seu concorrente, o seu oponente. As aranhas, se sentirem acuadas, vão se apoiar nas patas traseiras e levantar as patas dianteiras para parecer maior para os seus oponentes. Vários animais fazem isso, né? Cangurus, animais que são quadrúpedes também vão levantar as patas dianteiras para tentar parecer maior. Tudo isso para tentar mostrar para o oponente, para ele recuar, para aquele território que o animal julga ser dele, não ser conquistado por outro. E para finalizar, uma outra forma de subjugar alguém é aumentando o volume vocal. Você tentar falar mais alto que outra pessoa é uma forma, sim, de inferiorizar o que ela está falando. Várias vezes esse rapaz, esse homem, ele grita, né? Ele fala mais alto que o motoboy.
Você nunca vai ter. Falhando, mas Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Mais uma vez, uma tentativa de reafirmar uma postura de superioridade. Porém, nisso tudo tem um comportamento muito curioso. Em alguns momentos, a gente consegue ver um impasse corporal. Ele avança e recua, avança e recua. Tem um momento específico lá onde ele faz o seguinte: ele fala alto, se aproxima do motoboy, e depois ele se afasta quando o motoboy se aproxima dele, ele recua. Então ele se apruma na postura de superioridade, tenta manter a sua postura ali, se aproxima e se afasta novamente. Inclusive, ele se confunde, né, quando é perguntado sobre quanto ganha por mês. Ele fala algo como 2 mil, 3 mil real. É um parâmetro comparativo muito fora, né? Não é uma correção rápida, 2.000, 2.500. É 2.000, 3.000, o que mostra um possível sinal de incoerência narrativa. 2 mil. fala pra mim, 3 mil reais. o senhor quer ver aqui? Não. Se bem aqui, 3 mil O reais? senhor quer ver aqui? E aqui nessa análise eu poderia especular dois possíveis significados para esse comportamento incongruente, esse comportamento de certa forma de recuar, que seria um comportamento de inferioridade ante ao que ele estava apresentando, né? Toda hora ficar se colocando como superior. Primeiro palpite, ele poderia estar se controlando para não cometer uma agressão física. E o segundo palpite, ele poderia então estar tentando reafirmar uma postura de superioridade por se sentir ameaçado na cabeça dele, na ideia dele ali, pela figura do motoboy. De forma resumida, o que a gente consegue observar nessa análise? Uma tentativa desesperada desse homem de inferiorizar o outro, o motoboy, por meio da linguagem corporal para reforçar a sua linguagem verbal. A sua postura corporal, porém, mostra possíveis inconsistências e uma possível sensação de desestabilidade e fragilidade. Em seu discurso verbal, ele faz frequentemente menções ao local quando diz frases como: você tem inveja disso aqui, apontando para o local onde eles estão, dessas famílias, dessas casas. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Ele evidencia inclusive em sua fala para um terceiro, quando seria sua possível justificativa para tratar o motoboy daquela forma, diz algo como: eu mandei ele sair daqui e ele não saiu. Porque eu pedi pra ele sair fora, não sai fora. Como se aquele território ali pertencesse a esse homem, seria essa a possível sensação dele. A conclusão então poderia ser a seguinte: uma reação associada a uma pseudo-sensação de fragilidade e de território ameaçado, disputado por outro. Como se esse homem considerasse que aquele território pertencia a ele, e isso então, a figura do motoboy, poderia na cabeça daquele homem desencadear tentativas desesperadas de reafirmar uma imagem de superioridade, no mesmo ponto que se esforçava para inferiorizar o motoboy, que na visão dele era tido como um invasor em seu território. Claro que essa conclusão que eu fiz, especulativa, não diminui e não muda em nada o teor dos comentários racistas feitos nesse vídeo. Um ponto curioso, né, à parte aqui da nossa análise, é que segundo notícias da mídia, o pai desse homem que ofendeu o motoboy teria conseguido comprovar para a polícia, para o delegado da polícia que está nesse caso, que esse homem é esquizofrênico, ele porta uma condição especial de esquizofrenia. E um debate muito grande foi levantado acerca disso. Algumas pessoas disseram: poxa, se ele é esquizofrênico, será que ele pode ser responsabilizado pelos atos dele? Esse diálogo entrou na questão jurídica, entrou também na questão psicológica. Outras pessoas disseram: não é porque ele é esquizofrênico que ele não pode se responsabilizar. Ele sabia o que ele estava fazendo? Ele não sabia? Ele estava tendo um ataque de esquizofrenia quando xingou o cara? Ele estava totalmente consciente? Esse debate foi muito longe. Já de pronto eu quero dizer que eu não vou me manifestar sobre isso, não me julgo na posição de falar sobre esquizofrenia, porque eu não sou psicólogo, embora conheça alguma coisa da área, não tenho formação para falar sobre isso, mas convidei uma pessoa que é mais do que capacitada a falar sobre isso. Meu amigo hipnoterapeuta e professor universitário de psicologia, Alberto Delisola, vai comentar um pouquinho pra gente sobre essa condição especial, esse debate que foi levantado acerca do rapaz ser comprovado como esquizofrênico, as ofensas que ele desempenhou para com aquele motoboy, sob a perspectiva de alguém esquizofrênico, ok? Eu vou deixar uma pessoa da área da saúde mental comentar melhor isso para vocês. Então, Alberto, é com você. Olá, Vitor, obrigado pelo convite. Essa questão envolvendo o rapaz que supostamente teria esquizofrenia e o motoboy precisa ser vista por meio de alguns pontos importantes. Primeiro, será que a gente pode realmente responsabilizar alguém que tem esquizofrenia? Será que a gente pode e deve culpar os pais desse rapaz, supondo que ele tem esquizofrenia e supondo que ele não possa realmente ser imputável? E vamos também falar dos problemas envolvendo o chamado erro psicolegal. Primeiro, vamos falar de esquizofrenia. Esquizofrenia é um transtorno mental grave, crônico, que vai alterar a forma que a pessoa pensa, a forma que ela relaciona com as pessoas e a forma com que ela se comporta. Esquizofrenia é transtorno mental. E quando a gente fala de transtorno mental, já surge o primeiro desafio. Para a gente fazer o diagnóstico de um transtorno mental,
não é algo tão objetivo quanto fazer, por exemplo, um diagnóstico de diabetes. Para saber se alguém tem diabetes, eu vou lá, faço um hemograma, tiro o sangue, verifico os componentes do sangue. Olha, essa pessoa tem diabetes. Mas não dá para fazer isso com transtorno mental. Eu não posso simplesmente fazer um exame de sangue, fazer imageamento cerebral e saber, olha, essa pessoa tem transtorno bipolar. Nossa, veja lá, transtorno de ansiedade generalizada, não existe isso. Para fazer um diagnóstico de um transtorno mental, existe a chamada análise clínica, em que o especialista vai observar os sintomas. E se existirem um número X de sintomas, e esses sintomas persistirem por determinado tempo, aí que vamos começar a chegar a um diagnóstico. Então é importante as pessoas entenderem que o diagnóstico de esquizofrenia não é tão simples assim, não é tão objetivo assim. Isso pode levar anos. Inclusive, é muito comum alguém ser diagnosticado com um transtorno mental, depois descobrir que, na verdade, o transtorno mental era outro. E devido aos sintomas que costumam estar relacionados com a esquizofrenia, sintomas que envolvem delírios, alucinações. No caso da esquizofrenia que envolva paranoia, existe o chamado pensamento autorreferente. A pessoa o tempo todo acha que alguém está realmente tramando alguma coisa contra ela, enfim. Devido a todos esses sintomas que podem surgir, a capacidade de discernimento do certo e do errado fica extremamente comprometida. E é justamente essa habilidade de discernir entre o certo e o errado que pode tornar alguém que é esquizofrênico inimputável, ou pelo menos semi-imputável. Ou seja, essa pessoa pode não responder pelos seus atos criminalmente igual uma pessoa que não tenha esse transtorno mental. Aí é claro que, de acordo com o nível de periculosidade, esse rapaz, essa pessoa que teria esquizofrenia, acaba precisando ficar internado. Mas, de forma geral, não tem como a gente realmente responsabilizar criminalmente alguém que comprovadamente tem esquizofrenia igual uma pessoa que não tem. Realmente não dá para fazer isso. E aí vai surgir uma confusão por conta disso. Será que pelo fato de alguém ser esquizofrênico, essa pessoa tem carta branca na sociedade? Mesmo que alguém tenha um transtorno mental grave, é muito importante que essa pessoa responda pelos seus atos. Por mais que a pessoa tenha um transtorno mental grave, é muito importante que essa pessoa responda pelos seus próprios atos dentro do seu limite de discernimento. Veja, eu não estou falando apenas da questão penal. A questão penal, ela é muito clara e eu deixo aí para advogado falar a respeito. Eu estou falando da questão da gente socialmente, moralmente, questionar as atitudes de alguém que tem transtorno mental. Essa pessoa precisa ser educada. Claro que dentro do limite do discernimento. Às vezes tem alguém que tem esquizofrenia, que está tão desconectado com a realidade que a gente não é capaz nem de se comunicar com essa pessoa. Às vezes tem um nível de periculosidade alto demais e tudo mais. Mas em geral é importante que a gente não pense que o errado é certo porque alguém com transtorno mental cometeu esse errado. E faz parte, inclusive, do próprio tratamento para a esquizofrenia aprender habilidades sociais. Então veja, por mais que criminalmente a gente não possa responsabilizar um esquizofrênico pelos seus atos, por mais que essa pessoa não possa responder por isso, detalhe, eu estou supondo que o rapaz seja esquizofrênico. Não tem como eu ter certeza disso, eu não vi laudo disso, provavelmente você também não viu laudo disso. Mas supondo que ele é esquizofrênico, a gente não pode realmente responsabilizar criminalmente esse rapaz pelo que ele disse. Mas a gente pode sim questionar o que ele falou, a gente pode sim, inclusive, dentro da casa dele, dentro da família dele, ensinar para ele o que é certo e errado. Então não é passar a mão na cabeça. E eu sei que cenas como essa, que envolvem racismo, envolvem dominância, envolve aquela questão da pessoa se sentir superior por ter dinheiro, eu sei que isso vai disparar uma reação de luta e fuga em você. Eu sei que isso causa indignação, eu sei que seu sistema nervoso simpático dispara adrenalina, cortisol, você fica pronto para lutar e quer achar um culpado. Poxa vida, eu queria culpar e essa pessoa é esquizofrênica. E aí vem surgindo outro ponto do argumento, que é: então eu vou culpar os pais. Porque se ele está falando isso, ele aprendeu isso em algum lugar.
E a culpa é dele e dos pais dele. Então os pais dele estão ensinando ele errado. Ele está replicando um discurso que ele aprendeu em casa. Pera aí, vamos com calma. Eu sei que você ficou indignado vendo aquelas cenas. Eu sei que você, se fosse realmente decodificada aí pelo Vitor Santos, você mostraria um monte de emoções que vão indicar que você tá com raiva. E é natural que você queira apontar o dedo para alguém, mas a gente acusar uma família por conta de atitudes de um esquizofrênico, supondo que ele seja esquizofrênico, é irresponsabilidade. Aliás, é muito comum a responsabilização da família em relação não só a transtorno mental, mas em relação a atos de rebeldia, em relação a baixo rendimento escolar. Mas, gente, não é honesto fazer isso. Existem casos, sim, em que a pessoa, inclusive, vai acabar se tornando esquizofrênica por uma série de motivos que envolve genética, que envolve biologia, mas também fragilidade. A fragilidade socioeconômica pode também disparar a esquizofrenia. É um conjunto de fatores. E isso vale também para vários transtornos mentais. No entanto, a gente falar que a culpa é da família não faz sentido. A gente conhece pessoas que nasceram no ambiente familiar adequado, com toda a educação possível, com atenção, com carinho, e que se perderam no mundo das drogas. É muito cruel você responsabilizar um pai ou uma mãe por um filho estar falando, tendo atitudes que sejam racistas, sejam preconceituosas. É claro que ele aprendeu isso em algum lugar, mas daí a falar que ele aprendeu com o pai e com a mãe, me parece extremamente desonesto. Porque todas essas questões são multifatoriais. E a gente apontar o dedo e falar que a culpa é dos pais, isso aí parece, na verdade, uma caça às bruxas. E é uma caça às bruxas que naturalmente acontece porque você ficou com raiva quando viu o vídeo. Eu também fiquei com raiva. A gente quer responsabilizar alguém, a gente quer apontar o dedo para alguém. E, finalmente, eu quero comentar sobre o problema do chamado erro psicolegal. O que seria o erro psicolegal? Com o avanço da ciência, vão surgindo cada vez mais mecanismos para achar causas no cérebro para atitudes das pessoas. Ah, essa pessoa aí cometeu o crime porque o córtex pré-frontal não estava maduro o suficiente. Vamos ter a cada dia mais desculpas envolvendo o cérebro para tirar a responsabilidade das pessoas. Mas como diz o grande psicólogo Steven Pinker, autor do best-seller Tábula Rasa, Como a Mente Funciona, nós somos o nosso cérebro. E no momento que nós somos nossos cérebros, não faz sentido eu separar, pessoa e cérebro. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Eu sou o meu braço. Eu não tenho um braço. Eu sou meu braço, eu sou meu cérebro, eu sou meu corpo inteiro. E, inclusive, com o passar do tempo, essa noção de responsabilidade, inclusive no direito penal, vai ter que mudar. Com o passar do tempo, vamos começar a pensar em responsabilidade sem precisar realmente ter culpabilidade. Por exemplo, eu posso falar assim, o furacão Katrina foi o responsável por ter destruído grande parte dos Estados Unidos. Veja, eu posso falar de responsabilidade pensando em causa e pensando em efeito. Porque se a gente começa a pensar em responsabilidade, pensando no cérebro, pensando em condicionamentos, no final das contas, ninguém vai ser mais responsabilizado por nada. E é importante que o nosso direito penal comece a ter uma visão cada vez mais consequencialista e cada vez menos retributivista. Ou seja, a gente tem que punir alguém pelo benefício que a sociedade vai ter pelo isolamento dessa pessoa. E parar de querer punir alguém da forma que a gente quer fazer, que é fazer uma verdadeira caça às bruxas. A gente tem que pensar no bem comum e começar a pensar se seria melhor para a sociedade que essa pessoa fique internada, e se essa pessoa for perigosa, tem que ficar internada mesmo, não tem outro jeito. Ou, se é possível, alguma medida socioeducativa. Valeu demais aí pelo convite, Vitor. Gente, qualquer dúvida pode mandar, que eu vou responder todo mundo. E até a próxima. Muito obrigado, Alberto, por ter participado. Pessoal, já segue lá o canal do Alberto Delisola, o link tá aqui na descrição, segue ele lá. Bom, pessoal, nosso vídeo foi esse então, essa foi a nossa conclusão. Tivemos até uma explicação aí sobre a possível psicologia associada ao caso. Esse vídeo então vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, curte e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!